Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Em qual contexto seria razoável a saída do Vitor Sá? Quais seriam as diferenças entre uma possível saída do Sá e uma saída do Gustavo Sauer? E mais, amanhã tem fogão às 18 horas, primeiro jogo da final da Taça Rio contra o Audax em Volta Redonda. Antes de mais um conteúdo robusto, peço para que você se inscreva no canal Fabiano Bandeira, é simples, rápido, fácil e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo. Inscrever-se, é só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o fogão e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos, vamos passar logo dos 42 mil, depois vamos muito além, pois o glorioso é gigante. Deixa o like, isto é fundamental para o crescimento do canal, e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Pois é, galera, pessoas de credibilidade falando a respeito de uma possível saída do Vitor Sá, Atlético Paranaense como clube interessado, tentando levar o ponta para o sul do país, e eu tenho que falar sobre o tema, até porque alguns já falam também numa possível saída do Gustavo Sauer. O Botafogo, ao meu ver, hoje não pode liberar o Vitor Sá para o Atlético Paranaense ou para qualquer outro clube. O Botafogo perdeu o Jefinho e é muito difícil encontrar um substituto para o Jefinho, que é um jogador diferente. E não era diferente só no Botafogo, é um jogador diferente no mercado, no 1 contra 1, com muita habilidade. E o Botafogo não poderia perder na sequência o outro ponta esquerda que vem jogando, que é o Vitor Sá. Fabi, você não faz críticas ao Vitor Sá durante os jogos, após as partidas, nas análises? Faço, mas entendo que ele é um jogador que tem condições de atuar com a camisa do Botafogo, principalmente dentro de um contexto coletivo mais ajustado. Ele se entende com o Marçal, o Botafogo agora tendo na trinca de meio Tietê, Lucas Fernandes e Eduardo, pode fazer com que o Vitor Sá cresça de produção também, recebendo a bola de uma forma mais adequada para ir para dentro dos adversários com confiança. E mais que isso, hoje o Botafogo ficaria com o Luiz Henrique para a ponta esquerda, um garoto que vem subindo de produção e eu venho pedindo como titular, mesmo com o Vitor Sá saudável. Mas é campeonato brasileiro pela frente, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana. O Botafogo precisa ter elenco, precisa conseguir mudar as dinâmicas dentro dos jogos e ter também uma sustentabilidade dentro das competições. Só que até segunda-feira o Botafogo pode contratar jogadores que vêm de fora. O Glorioso pode ir até o fim da janela buscando atletas no mercado e está no mercado. E para contratar jogadores que disputaram outros estaduais, o Botafogo tem até o dia 20 de abril. Se trouxer um jogador incontestável para a ponta esquerda, pode negociar o Vitor Sá. De uma forma que o Botafogo também ganha um bom dinheiro, porque gastou mais de 12 milhões de reais para trazer o atleta lá no início da SAF em 2022. Se tivermos jogadores qualificados para a posição, ok. Traz um ponta esquerda muito bom, mantém o Luiz Henrique, que está crescendo de produção, então a terceira opção pode vir da ponta direita, como por exemplo o Carlos Alberto. Só que o Carlos Alberto hoje está sendo utilizado na ponta esquerda, o Castro vem observando o Carlos Alberto como um ponta esquerda e ele é ponta direita. Ele já falou isso, ele gosta de jogar pelo lado direito, é claro que está sendo comandado pelo Luiz Castro e faz o que o treinador pede. Mas ele é um ponta direita. Entretanto, com um ponta esquerda chegando com muita qualidade, o Luiz Henrique ficando, aí sim o Carlos Alberto pode ser uma opção para determinados momentos na ponta esquerda, assim o Vitor Sá poderia sair. É o contexto razoável, trazer um ponta muito qualificado, tendo o Luiz Henrique bem por aqui e também podendo utilizar alguém da direita no lado esquerdo em alguma eventualidade. Tirando isso, não contratando um ponta esquerda inquestionável, o Botafogo não pode liberar o Vitor Sá de qualquer maneira. Já no lado direito, Gustavo Sauer, o Botafogo gastou dinheiro também com um atleta. Infelizmente, ele não atingiu aquilo que a torcida esperava aqui no Botafogo, muito em função da quantidade de lesões. O Gustavo Sauer não teve uma sequência com a camisa do Glorioso.
Joga bola? Tem futebol? Tem, mas aqui não consegue mostrar e já está assim há praticamente um ano. Isso não é bom. Talvez para ele faça sentido ir para outro lugar. Só que o Botafogo também tem que ver a parte financeira. O que vale mais? Recuperar o dinheiro investido? Acho difícil, mas ele tem um alto salário que pode ser colocado em outro jogador, um jogador também qualificado que possa chegar ao elenco do Botafogo. Além disso, o Botafogo tem para a direita o Carlos Alberto, que, repito, para mim é ponta direita. Chegou agora o Segovia e chegou agora o Júnior Santos. Então você tem jogador de força e velocidade, que é o Júnior Santos, independentemente do que foi dito antes dele chegar, agora ele está no Botafogo. E querendo ou não, embora o Gustavo Sauer tenha bem mais técnica que o Júnior Santos, isso fica até claro, o Júnior Santos contribuiu mais em 2022 com o Botafogo do que o Gustavo Sauer por vários aspectos. Então você tem o Júnior Santos, você tem o Carlos Alberto, que é um garoto com potencial, com força e velocidade também, e você tem um garoto que deve crescer aqui de forma gradativa, que é o Segovia, extremamente habilidoso, bom no 1 contra 1, rápido, que pode também contribuir na posição da ponta direita. Então o Gustavo Sauer não faz tanta diferença assim hoje no elenco do Botafogo. E agora o Botafogo não vai ter tempo de preparar mais individualmente o atleta, porque amanhã tem jogo, Botafogo disputa a final da Taça Rio e tem que vencer a competição para se garantir na Copa do Brasil de 2024. Quinta-feira tem Sul-Americana, no outro domingo tem o segundo jogo da final da Taça Rio, na outra semana tem Copa do Brasil, estreia no Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, sequência, meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana. O Sauer não está pronto ainda, vai ficar pronto agora? Pode até acontecer, mas vou me surpreender muito se o Sauer se recuperar tecnicamente e passar à frente dos pontas que aí estão. Então o Botafogo tem que entender o melhor modelo de negociação se for o caso do Sauer sair. Entre Sauer e Sá, eu fico com o Vitor Sá e tento uma negociação com o Gustavo Sauer. Lembrando que não tem nada certo. Conversas acontecem pelo Vitor Sá, mas não tem nada garantido. O Botafogo está no mercado para trazer pelo menos mais um ponto esquerdo. O Botafogo está no mercado observando outras posições. Teria que trazer, ao meu ver, também um reserva para o Adrielson, um reserva para o Tiquinho Soares, ou alguém para disputar a vaga, elevando ainda mais o nível do elenco. Fabi, você não falou do Piazon, que vem sendo titular na ponta direita. Pois é, o Piazon vem sendo titular na ponta direita, não vem agradando tanto assim. É um jogador que tem um contrato encerrando em breve e que eu não renovaria. E creio até que se o Botafogo for renovar o contrato do Piazon, grande parte da torcida vai ficar muito chateada. Eu não renovaria o contrato do Lucas Piazon, obrigado por tudo, obrigado principalmente pelos jogos contra São Paulo e Inter em 2022. Teve algumas outras boas aparições, até mesmo em 2023, é muito bom na bola parada, vem contribuindo bastante, mas só isso não basta para estar no elenco que pretende subir o nível, que pretende disputar uma vaga na Libertadores via Campeonato Brasileiro, disputar o título, por que não, da Copa Sul-Americana, avançar bastante também na Copa do Brasil. Pessoal, seguinte, amanhã Botafogo e Audax, na verdade Audax, Botafogo, a gente manda o segundo jogo e o Glorioso tem que vencer a Taça Rio, não para comemorar, mas para ir direto para a Copa do Brasil. O Fogão ficou de fora das semifinais do Campeonato Carioca e agora precisa então vencer a equipe de Angra dos Reis. No último jogo, o Fogão foi a campo com o Lucas Perry no gol, de Plácido na lateral direita, na zaga Adrielson e Cuesta e na lateral esquerdo Marçal. No meio campo, aquele trio, Tietê, Lucas Fernandes e Eduardo. Na ponta direita, o Piazon, como centroavante, o Tiquinho Soares. E na ponta esquerda, o Carlos Alberto, o Luiz Henrique ficou no banco de reservas e o Vitor Sá estava em tratamento. Eu faria uma mudança nesse time, poria o Carlos Alberto no lado direito e o Luiz Henrique no lado esquerdo. Iria a campo, se fosse dentro do esquema estabelecido pelo Luiz Castro, claro, com o Lucas Perry no gol, de Plácido na direita, na zaga Adrielson e Cuesta, na esquerda Marçal, meio campo Tietê, Lucas Fernandes e Eduardo, na frente, pelo lado direito, Carlos Alberto, como centroavante, o Tiquinho, no lado esquerdo, o Luiz Henrique.
Lembrando que se o técnico Luiz Castro quiser uma opção interessante pelo lado direito, sem ser exatamente um ponta, mas que o Botafogo tenha por ali proteção e criatividade, o Glorioso poderia jogar sem o Piazon, o Carlos Alberto poderia ficar no banco ou no lado esquerdo, se o Luiz Castro gosta tanto dele por ali, e o Lucas Fernandes poderia fazer um corredor entre o zagueiro adversário e o lateral adversário, não o corredor lateral, mas ele poderia ficar entre o lateral esquerdo adversário e o zagueiro pelo lado esquerdo do Audax, com o Marlon Freitas entrando no time, dando proteção muito mais pelo lado direito, para que o Lucas Fernandes não tenha que fazer recomposição de um ponta, ou seja, descer até o fim do campo. O Botafogo poderia ter um 4-2-3-1 com o Tietê e o Marlon Freitas como volantes. O Marlon Freitas, então, observando muito mais o lado direito. O Eduardo Souto como um camisa 10. O Lucas Fernandes, um meia criativo, mas observando muito mais o lado direito, tanto para a construção quanto para a recomposição até determinado local do campo, já que o Marlon Freitas faria aquela cobertura especial por ali. Lembrando que o Di Plácido também está marcando forte e que o Adrielson é um zagueiro muito rápido. Tem encaixe, mas precisa de muito treinamento, muita organização para isso. Se o Luiz Castro não fez até agora, dificilmente vai fazer daqui para frente. Acabou o tempo para treinar. O Botafogo agora vai treinar muito pouco. Todas as equipes vão treinar muito pouco agora no futebol brasileiro durante um bom tempo, porque agora tem jogo no meio de semana e no final de semana. Meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana, durante um bom período. Lembrando que o segundo jogo da final da Taça Rio acontecerá no próximo domingo às 16 horas. O Botafogo joga amanhã, 18 horas, contra o Audax. Vai para o Chile, disputa a primeira partida da Sul-Americana contra o Magallanes na quinta-feira, às 21 horas, e volta ao Rio de Janeiro para disputar a decisão, o segundo jogo com o Audax, no domingo às 16 horas. Como tem Fla-Flu pela final do Carioca no Maracanã, a tendência de que o Botafogo jogue mesmo em Volta Redonda contra o Audax, não estreando o gramado sintético do Newton Santos na Taça Rio. Estamos muito juntos, saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui!